Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Plantão OAB, nessa série de vídeos pensando aí na trajetória de vocês rumo à aprovação no exame de ordem, né, dentro da disciplina de Direito Penal, por enquanto, né, quem sabe vocês aí curtindo, compartilhando esse e os outros vídeos, a gente consiga trazer também outras áreas do direito, né, porque só eu sozinha não dá, né, então vamos compartilhar, vamos divulgar aí essa série de vídeos. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a contagem dos prazos penais, que eu sei que na segunda fase da OAB é algo que deixa os alunos preocupados, né? Um tanto preocupados, eu sei porque na época eu ficava, né? Para quem não sabe, eu fiz segunda fase em penal na OAB, né? E eu sei que é uma preocupação dos alunos aí que estão estudando para enfrentar esse passo. Bom, no vídeo anterior a gente falou sobre os ritos penais. Quem não assistiu, vai lá e assiste. Vou deixar linkado aqui, que é um vídeo muito importante, porque você tem que saber os ritos processuais para você poder se situar em que momento processual você está, saber como que aquele processo vai ser conduzido. Então, assim, é um tema muito importante, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, porque é um tema muito importante para você compreender todas as nuances do direito penal, tá? Então, se não assistiu, corre lá e assiste, tá? Bom, vamos voltar aqui então, né? Antes da gente entrar em cada um dos prazos penais, eu preciso passar com vocês aqui a diferença entre prazo penal e prazo processual penal, porque a gente tem duas espécies, digamos assim, de contagem de prazo, né, de prazo, que é o prazo penal, que está lá no artigo 10 do Código Penal, e o prazo processual penal, que está lá no artigo 798 do Código de Processo Penal, né? Então, assim, a primeira diferença, tá aí na tela para vocês, é que o prazo penal a gente utiliza para os temas previstos no Código Penal, prisão, decadência, né? A gente utiliza a contagem do prazo penal. Está lá no artigo 10 do Código Penal. Já os prazos processuais penais, a gente utiliza para os termos do CPP. As peças processuais, pessoal, que é aquela, né, que vocês fazem lá na segunda fase do OAB, a gente utiliza a contagem processual penal, com exceção da queixa-crime, que a queixa-crime, por ser no prazo decadencial, a gente utiliza o prazo penal, né? Mas, via de regra, as peças processuais, a gente acompanha aí a regra do artigo 798 do CPP. A gente vai ver cada um deles daqui a pouco, a gente, né, vai fazer a contagem de prazo de cada uma das peças já cobradas na OAB, então fiquem tranquilos em relação a isso. Primeiro, foque sua energia aqui em entender a diferença entre prazo penal e prazo processual penal. E a grande diferença está na contagem do prazo. O prazo penal, que é aquele previsto lá no artigo 10 do Código Penal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai incluir o primeiro dia, mesmo que falte muito pouco para ele acabar, e a gente vai excluir o último dia. Então, por exemplo, um prazo de prisão, por exemplo, que é um prazo penal, que a gente conta de acordo com o artigo 10 do Código Penal, se eu fui presa hoje às, sei lá, 11 horas e 30 minutos, perceba, né? 11 horas e 30 minutos da noite, 23 horas e 30 minutos. Falta apenas meia hora, apenas 30 minutos para aquele dia acabar. Não importa. Vai ser contado aquele primeiro dia como um primeiro dia ali do prazo penal, como o primeiro dia de pena, né? Então, no prazo penal, a gente vai incluir esse primeiro dia, mesmo que falte muito pouco para ele acabar, né? Igual no exemplo que eu dei. Falta 30 minutos para o dia acabar, foi preso ali 23 horas e 30 minutos, não importa. Vai ser contado aquele primeiro dia e vou excluir o último dia, tá? Já o prazo processual penal, que é aquele que está lá no artigo 798 do CPP, é o contrário. Eu vou excluir o primeiro dia, começar a contar no primeiro dia útil posterior e vou incluir o último dia. Então, por exemplo, se o seu cliente foi intimado, citado, né? Foi citado para uma resposta à acusação, né? Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, seu cliente foi citado para apresentar a resposta à acusação. O que vai acontecer? Vai acontecer que o prazo vai começar a contar no dia seguinte, se for um dia útil, que é, né, dia 17 de agosto. Então, o primeiro dia do prazo vai ser o dia útil seguinte, que no caso, 17 de agosto de 2022. E aí, a gente vai incluir o último dia do prazo.
tá? Daqui a pouco a gente vai fazer a contagem bonitinho, vocês vão entender melhor. Agora eu só preciso que vocês entendam essa diferença. O prazo penal eu vou incluir o primeiro dia e excluir o último, e o prazo processual eu vou excluir o primeiro dia e incluir o último, tá? Outra diferença, a última diferença aí para a gente encerrar, é que o prazo penal, lá do artigo 10 do Código Penal, pessoal, ele não prorroga em caso de terminar em dia não útil. O que vai acontecer com o prazo penal? Se ele terminar em dia não útil, eu vou contar o dia útil anterior, eu vou antecipar, tá? Então, só a título de exemplo, né? Se ali a gente está contando, sei lá, o prazo de prisão. Vai terminar no dia 15 de novembro, né? 2022, tá? Feriado. Então, o que eu vou fazer? Já que é um dia não útil, eu vou jogar para o dia útil anterior. Então, ao invés de acabar no dia 15, vai acabar no dia 14, tá? Só para vocês entenderem, tá? O que significa isso de não prorrogar para o dia útil de não prorrogar para o próximo dia útil. Já o prazo processual, não, ele prorroga para o próximo dia útil. Então, por exemplo, se eu tenho que entrar com uma apelação, e o último dia da apelação é um domingo, ao invés de acabar ali no domingo, vai prorrogar para segunda-feira, que é o próximo dia útil, tá? Segunda-feira é feriado, então vamos jogar para terça-feira. Mas no prazo processual penal, quando ele termina num dia não útil, a gente joga para o próximo dia útil, tá? Já o prazo penal, não. Então essa é a última diferença que a gente tinha aí para analisar. Bom, antes da gente passar para a contagem dos prazos propriamente ditos, a gente tem que ver essa situação aí, que está descrita lá no artigo 11 do Código Penal, que é em relação às frações de dias. O artigo 11 do Código Penal fala para a gente o seguinte, artigo 11, desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia e na pena de multa as frações de cruzeiro. Aqui está cruzeiro, mas devia ser reais, né? No caso, centavos, né? Então, mas o que esse artigo 11 está querendo dizer para a gente? Se, por exemplo, uma pessoa foi presa lá, só a título de exemplo, tá, gente? Detenção de 20 dias, só para ficar fácil o cálculo aqui. A gente sabe que o mínimo de detenção é 30 dias, mas só para ficar fácil o cálculo. 20 dias. Só que ele teve lá uma diminuição de pena por tentativa, por exemplo. E ao fazer o cálculo lá, né, chegou na fração de 6,66. 6 dias,66. Vamos desprezar esse 0,66. A gente vai contar só os 6 dias, só os dias inteiros. É isso que o artigo 11 está querendo dizer. Mesma coisa em relação às multas. Se no cálculo lá ficou que a pessoa foi condenada a pagar R$100,20, despreza esses 20 centavos, vai ser só os R$100. É isso que o artigo 11 está querendo falar para a gente. A gente despreza as frações de dias e despreza as frações de centavos, né? Despreza os centavos ali em relação à multa e as frações de dia em relação à pena privativa de liberdade, tá? Então, a gente trabalha com dias inteiros e reais, tá? Os centavos a gente deixa para lá. Bom, agora a gente vai entrar aí na análise de cada um dos prazos separadamente. Primeiro, a gente vai falar sobre o prazo da apelação, né? A apelação está prevista lá no artigo 593 do CPP. A apelação, pessoal, ela é campeã, né, na segunda fase da OAB aí, é a mais cobrada, né? E aqui a gente tem dois prazos. A gente tem o prazo de 5 dias para interposição e 8 dias para razões. E aqui a gente tem que observar uma coisa. Todas as vezes que a FGV cobrou a apelação, que não foram poucas, né? Como eu falei para vocês, é a peça mais cobrada na segunda fase, mas todas as vezes que a FGV cobrou, você tinha que fazer a interposição e as razões junto, né? Mas a gente pode ter a hipótese em que a parte ali, né, o réu, já interpôs a apelação e você só tem que entrar com as razões. E aí você não tem que fazer peça de interposição, você vai fazer só a peça de juntada e as razões. E aí, se for o caso, você vai respeitar o prazo de 8 dias para as razões. Então, fiquem atentos a isso. Nunca caiu, como eu falei para vocês, mas é uma hipótese que pode acontecer, né? Tanto na OAB quanto na sua vida profissional. Às vezes, você pega um caso que já foi interposto a apelação, já entraram com a peça de interposições, você tem que entrar com as razões. E aí, como você vai entrar apenas com as razões,
Você não precisa fazer peça de interposição, a peça de interposição já foi feita. Você vai fazer a peça de juntada e aí a de razões. E aí você vai respeitar o prazo de 8 dias, que é para as razões. Agora, como eu disse para vocês, a FGV, todas as vezes que cobrou apelação, ela cobrou a interposição junto com as razões. E aí, nesse caso, a gente respeita o prazo de 5 dias da interposição. Você vai entrar com a interposição e as razões no mesmo prazo de 5 dias, né? Porque vai entrar tudo junto, tá? Mas fiquem atentos a isso. E isso que eu falei para vocês, pessoal, que se já houve a interposição, vocês vão fazer peça de juntada junto com as razões, a gente vai falar disso na próxima aula, tá? A próxima aula vai ser sobre as diferenças, sobre a diferença entre peça de juntada e peça de interposição, que muitos alunos não sabem e se confundem, que já aconteceu na prova da OAB. Então, próxima aula, já fiquem atentos aí que vai ser a diferença entre peça de juntada e interposição, tá? Ok, e aí eu trouxe um exemplo para vocês aí, ó. A gente vai ver 2 exemplos. A gente vai ver um exemplo em que houve interposição e um exemplo que não houve interposição. Então, olha só, exemplo. Foi proferida a sentença condenatória onde a defesa é intimada no dia 10 de maio de 2021, sendo o dia seguinte, terça-feira, dia útil em todo o país. Para a adoção das medidas cabíveis, ofereço no último dia do prazo. Então, olha só. O enunciado trouxe para a gente aí que houve, né, a sentença condenatória. Contra a sentença condenatória, a gente tem a apelação. Então, a defesa foi intimada para a apelação. E a defesa foi intimada no dia 10 de maio de 2021. A gente acabou de ver, né, as diferenças entre contagem de prazo penal e processual. E a gente viu que as peças processuais a gente conta de acordo com o Código de Processo Penal, porque está previsto lá, né? A apelação está prevista onde? 593 do CPP. Então, a gente vai contar de acordo com o CPP. Está lá no artigo 798 do CPP, que é o quê? Eu vou excluir o primeiro dia e contar o último dia. Então, se eu fui intimada, se a defesa foi intimada no dia 10 de maio de 2021, eu vou começar a contar no dia seguinte, né? No dia útil seguinte, que no caso é terça-feira, que tá aí, ó, o enunciado falou, no dia seguinte, terça-feira, dia útil em todo o país. Então, eu vou começar a contar no dia 11. Como eu vou entrar com a interposição e razões juntas, eu vou contar o prazo da interposição, né? Que são 5 dias. Então, eu vou contar lá. Dia 11, começa a contar no dia 11, 12, 13, 14, 15. Então, o último dia do prazo seria no dia 15. Só que dia 15, olha lá, é um sábado, ou seja, dia não útil. O que eu faço quando um prazo processual termina ou começa em um dia não útil? Jogo para o próximo dia útil, certo? Isso. Então, eu vou jogar para segunda-feira, dia 17. Então, o último dia do prazo para a interposição dessa apelação é o dia 17 de maio de 2021, ok? Vamos ver outro exemplo, então, ó. Exemplo 2. Foi proferida a sentença condenatória, sendo a defesa intimada para interpor a peça cabível, o que foi feito oportunamente. Então, olha só, a defesa já interpôs a apelação. E agora é intimada no dia 10 de maio de 2021, sendo uma segunda-feira para propor a medida processual cabível, devendo ser oferecido no último dia do prazo. Veja, então, olha só. Aqui o enunciado está falando para a gente que a defesa já foi intimada para a interposição e já interpôs. E agora foi intimada de novo. Se você já interpôs o recurso, você foi intimado agora para quê? Para arrazoar esse recurso, para entrar com as razões desse recurso. Então, nesse caso, a gente não vai entrar com a interposição, a gente vai entrar apenas com as razões. E aí faz a peça de juntada e de razões. Se eu vou entrar apenas com a peça de razões, então eu vou respeitar o prazo das razões, que é 8 dias. Então, olha só, se a defesa foi intimada no dia 10 de maio de 2021 e trata-se de um prazo processual, eu vou excluir o primeiro dia e começar a contar no dia útil posterior, que vai ser na terça-feira, dia 11. Como são 8 dias, vai ser dia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia 18 de maio de 2021. Dia 18 é dia útil, ok, então termina aí. O último dia do prazo para as razões do meu recurso de apelação vai ser o dia 18 de maio de 2021. Bom, vamos passar para a próxima peça agora, que é um agravo em execução. O agravo em execução está previsto lá no artigo 197 da LEP, Lei de Execução Penal. E a gente tem aí 5 dias para a interposição e 2 dias para as razões, tá? O agravo em execução, pessoal, apesar de não estar previsto no Código de Processo Penal, ele segue o rito do recurso em sentido estrito, que está lá no artigo 581 do CPP, tá? Então, a gente tem também aí um prazo processual, que são 5 dias para interposição e 2 dias para razões. E aí, olha só um exemplo.
Mévio teve o seu pedido de livramento condicional negado, mesmo estando presentes os requisitos. A gente vai ver na aula de peça específica, a gente vai ter aqui, né, um dos vídeos a seguir, a gente vai ter aí as peças, e aí quando a gente for estudar agravo em execução, a gente vai ver que o agravo em execução ele é aquele recurso que acontece sempre que eu tenho uma decisão negada pelo juiz da execução, uma decisão ali no âmbito da execução penal que é negada. Então, se eu pedir o livramento condicional é um pedido feito durante a execução, certo? Certo. Então, se o meu livramento condicional ele foi negado, eu vou entrar com o agravo em execução que está previsto no artigo 197 da LEP. E aí, olha só, a defesa foi intimada da decisão, né, da decisão de negativa do livramento condicional no dia 12 de maio de 2021, sendo uma quarta-feira e o dia seguinte útil em todo o país, ofereça a medida processual cabível no último dia do prazo. Veja, então olha só, como a gente vai interpor e, né, entrar com recurso ali em interposição e as razões do agravo em execução, o prazo é 5 dias, tá aí? Interposição, 5 dias. Como eu falei para vocês, quando a gente entra com interposição e razões juntos, a gente vai observar o prazo de interposição, que são 5 dias. E aí ele foi intimado, a defesa foi intimada no dia 12. Como é um prazo processual, vou excluir o primeiro dia e contar no dia útil seguinte. Então, começa a contar no dia 13, ó. 13, 14, 15, 16, 17. O último dia do prazo vai ser aí na segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, tá? Vamos para a próxima peça aí. Contra-razões de apelação. Acho que contra-razões de apelação só caiu uma vez na OAB, salvo engano, não sei nem se era FGV, você caiu uma vez na OAB. Mas está prevista lá no artigo 600 do CPP. E as contra-razões de apelação acontecem como, por exemplo, a acusação entrou com recurso de apelação e a defesa é intimada para contrarrazoar, né? Para debater, discutir aquele recurso que o Ministério Público entrou. E as contrarrazões de apelação, ela tem um prazo de 8 dias. Contrarrazões de apelação, pessoal, não é recurso, é uma resposta contra um recurso, e não um recurso em si. Então, ela é uma petição. Como ela não é um recurso, né? Você não vai entrar com interposição. Você vai fazer o quê? Peça disjuntada mais contrarrazões. E é nisso aí que muitos alunos, lembra que eu falei com vocês que muitos alunos confundem peça disjuntada com interposição? Quando caiu contrarrazões de apelação na OAB, muita gente entrou com interposição ao invés de juntada, e tá errado. Não sei se na época foram zeradas essas provas, mas tá errado. As contrarrazões não é recurso. Então, você não entra com interposição. Interposição é para recurso. A gente vai ver isso na próxima aula, que eu vou falar das diferenças entre juntada e contrarrazões. Não percam. Deve sair na sexta-feira. Mas, nas contrarrazões de apelação, a gente tinha que entrar com a peça disjuntada e aí depois com as contrarrazões no prazo aí de 8 dias. Então, vamos lá. Ó, exemplo. A acusação apresentou o recurso de apelação e a defesa foi intimada no dia 13 de maio de 2021, sendo o dia seguinte, sexta-feira, dia útil em todo o país. Apresente a medida cabível no último dia do prazo. Veja, então olha só. Se for intimada no dia 13, trata-se de um prazo processual, 798 do CPP fala pra gente o quê? Exclui o primeiro dia e conta o último dia. Então, não vamos contar o dia 13, vamos começar a contar no dia 14, que é dia útil em todo o país, né? Então, 14, sexta-feira. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. O oitavo e último dia para as contrarrazões de apelação vai ser no dia 21 de maio de 2021, que é uma sexta-feira, dia útil em todo o país, ok? Esse vai ser o último dia do prazo, tá? Vamos para a próxima peça aí. A próxima peça é a resposta à acusação, que é uma peça bastante cobrada na OAB em segunda fase, que está prevista lá nos artigos 396 e 396A do CPP, né? A gente falou um pouquinho sobre essa peça na última aula, né? Acabei me estendendo um pouco. É uma peça que eu gosto muito particularmente de fazer. E a resposta à acusação, ela tem um prazo de 10 dias, né? E a resposta à acusação, pessoal, ela começa a contar não com intimação, mas sim com a citação, porque ela é a primeira manifestação do réu no processo penal, tá? Então, olha só o exemplo. A defesa foi citada no dia 10 de maio de 2021, sendo o dia seguinte, terça-feira, dia útil em todo o país. Ofereça a medida cabível no último dia do prazo. Então, vamos lá. Se a defesa foi citada no dia 11, desculpa, se a defesa foi citada no dia 10 de maio de 2021,
Como trata-se de um prazo processual penal, o que o artigo 798 do CPP fala para gente? Exclui o primeiro dia e inclui o último, né? Exclui o primeiro dia e conta o último. Então, a gente vai começar a contar o prazo no dia seguinte, que é um dia útil em todo o país, terça-feira. Então, vai começar a contar no dia 11. Então, vai ser 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Último dia do prazo, dia 20 de maio de 2021. Quinta-feira, dia útil, ok? Esse é o último dia do prazo. Tá? Vamos para a próxima peça, então. Próxima peça, que é muito cobrada também, acho que só fica atrás da apelação, né? As alegações finais por memoriais, que está lá nos artigos 403, parágrafo 2º e 404, parágrafo único, acho, do Código de Processo Penal, que tem o prazo aí de 5 dias. As alegações finais têm um prazo de 5 dias. Vamos ao exemplo. A defesa foi citada no dia 10 de maio de 2021, sendo o dia seguinte, terça-feira, dia útil em todo o país. Ofereça a medida cabível no último dia do prazo. Eu coloquei citada aí, mas seria intimada. Mas enfim. Vamos lá. Então, a defesa foi intimada no dia 10. Como é um prazo processual, exclui o último dia, exclui o primeiro dia e conta o último. Então, começa a contar o prazo para as alegações finais dia 11. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Como dia... Não, quer dizer, 11, 12, 13, 14, 15. Dia 15. Seria para terminar no dia 15. Mas como o dia 15 é um sábado, o que a gente viu? Os prazos processuais, quando terminarem em dia não útil, a gente prorroga para o próximo dia útil. Então, a gente joga para segunda-feira, dia 17. Então, o último dia para, né, o oferecimento das alegações finais memoriais vai ser no dia 17 de maio de 2021. Queixa-crime. A queixa-crime é um pouco diferente, né? Porque ela vai ser contada em meses, e como eu falei para vocês, ela é contada de acordo com o artigo 10 do Código Penal e não de acordo com o artigo 798 do CPP, né? Porque trata-se de um prazo penal, porque trata-se de decadência. Mas está prevista lá nos artigos 30, 41, 44 do CPP e 100, parágrafo 2º do Código Penal. Lá tem previsão no Código Penal. É um prazo decadencial de 6 meses, né? Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente ver como é contado, né, o prazo da queixa-crime. Mévio falou para os colegas de trabalho de Tício, enquanto ele estava perto, que Tício furtou o celular de Maria, mesmo sabendo que não é verdade. Então, trata-se de quê? De um crime de calúnia, que é um crime contra a honra, né? Que é um crime de ação penal privada, que é processado mediante queixa-crime, né? Que é a ação, que é a peça inaugural da ação penal privada. Então, olha só, como que lá o artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal vai falar pra gente que o prazo da queixa-crime, ela vai começar a contar do conhecimento da autoria. Como o Mévio falou pro Tício, na cara dele ali, né, que ele teria furtado Maria, mesmo sabendo que isso é mentira, que isso não é verdade, eu não botei a data aqui, mas vamos supor que ele falou isso no dia 10. Como ele falou isso no dia 10, ele tomou conhecimento disso, né, o Tício ali, que é a vítima, tomou conhecimento ali da autoria do Mévio no dia 10, que foi o dia mesmo que ocorreu, esse vai ser o primeiro dia ali da contagem do prazo. E aí, o que acontece? Aqui na queixa-crime, como a gente conta o prazo de acordo com o artigo 10, a gente vai incluir o primeiro dia e excluir o último. Então, a gente vai contar ali, ó, por meses, né? Como aconteceu no dia 10 de maio de 2021, a gente vai começar a contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Então, o prazo termina em novembro. Como a gente exclui o último dia, vai terminar no dia 9 de novembro de 2021. Esse é o último dia para a propositura ali da queixa-crime, tá? Bom, depois nós temos aí o recurso em sentido estrito, que eu não vou repetir aqui com vocês, né, porque segue ali o mesmo padrão do agravo em execução, como eu falei para vocês, né, que são 5 dias para interposição e 2 dias para razões. O recurso em sentido estrito, ele tá previsto lá no artigo 581 do CPP, tá? Mas eu nem esbocei aqui, porque é só vocês voltarem lá no agravo em execução que vocês vão ver, é a mesma forma para a contagem, tá? E é um prazo processual também, igual lá do agravo em execução, então vai excluir o primeiro dia e contar o último. Bom, revisão criminal não tem prazo, relaxamento de prisão, revogação de prisão também não tem prazo. Depois a gente tem aqui a apelação na qualidade de assistente de acusação, que eu acho que só foi cobrada uma vez no exame de ordem, mas está previsto lá no artigo 593 do CPP, e tem 2 prazos, são 5 dias
se o assistente de acusação já estiver habilitado nos autos, e 15 dias se ele não estiver habilitado nos autos, que aí ele precisa ter acesso ao processo, né, aos autos, tá? Mas, gente, o assistente de acusação, né, vocês sabem, é aquele advogado que a família da vítima, ou a própria vítima, contrata para acompanhar, junto com o Ministério Público, que é o titular da ação penal pública, né, o andamento daquela ação. E aí, esse assistente de acusação, ele tem, então, 5 dias para apelar, se ele estiver habilitado, e 15 dias se ele não estiver habilitado. Mas quando que começa a contar o prazo para o assistente de acusação entrar com a apelação, né, interpor a sua apelação? Começa a contar do dia em que terminar o prazo do Ministério Público, né, o dia que terminar o prazo do Ministério Público. Então, olha só, o dia seguinte que terminar o prazo do Ministério Público. Então, olha só, se o prazo para o Ministério Público terminar no dia 10 de maio, né, no dia 10 de maio de 2021, e vamos supor aqui, vamos trabalhar com a hipótese aqui que o assistente de acusação não estava habilitado, o que vai acontecer? Prazo termina no dia 10 de maio, ok. Então, o primeiro dia do prazo, né, é o dia que começa o prazo da apelação para assistente de acusação, seria o dia 11, né, dia 11 ali, que é uma terça-feira. Só que o que a gente aprendeu no prazo processual? Que a gente vai excluir o primeiro dia. Então, eu não vou contar esse dia 11, eu vou contar o dia 12, começar a contar no dia 12. Então, vai ser 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Como são 15 dias, porque ele não estava habilitado, vai terminar no dia 26 de maio de 2021. Se ele estivesse já habilitado, ia ser só 5 dias. Então, seria 12, 13, 14, 15, 16. Como o dia 16 é um domingo, a gente joga para o dia útil posterior, que seria segunda-feira, dia 17, tá? Tenham atenção a isso. Só caiu uma vez, como eu falei para vocês, a apelação na qualidade de assistente de acusação, mas pode cair novamente, né? Ou até como uma questão aí subjetiva. Então, ter atenção a isso, tá? Assistam esse vídeo novamente com calma, façam as devidas anotações. Se tiver dúvida, pode jogar aqui nos comentários que a gente responde, que eu respondo, tá? Ou lá no Instagram também, @landinletícia. Também tem muito conteúdo por lá, podem estar respondendo também, mandando lá por direct, que assim que der tempo eu respondo, tá? E é isso que eu tinha para passar para vocês em relação aos prazos penais. É isso, tá? Deixo aí para vocês, né? 2 avisos aí. Eu vou deixar aqui na descrição os links para os meus cursos, tá? Eu estou com alguns cursos de inscrição aberta, que são cursos com aulas ao vivo em tempo real para vocês, e também tem curso com aula gravada. E vou deixar meu Instagram também, que eu tô colocando conteúdos por lá, até uma interação mais rápida, né? Um bate-papo, enfim. Então, corram lá para vocês ficarem por dentro também das novidades, dos próximos projetos. E é isso. Espero vocês na próxima aula, que a gente vai tratar de um tema super importante também, que é a diferença entre peça disjuntada e de interposição, que muitos alunos confundem. Então, um beijo e até o próximo vídeo.